Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora que vocês já viram que existem muitas distribuições estatísticas diferentes, né, distribuições de dados, das quais a mais importante é a distribuição normal. Muitos fenômenos da natureza eles são explicados pela distribuição normal. Por exemplo, a distribuição de alturas dentro de uma população, ela segue uma distribuição normal. Vocês entenderam sobre o que é a distribuição normal padronizada, né? Quando você padroniza todos os dados para eles terem uma média zero e um desvio padrão 1, isso é muito útil para comparar distribuições, por exemplo, para calcular uma probabilidade de ocorrência de um número dentro dessa curva de probabilidade normal. E também o teorema do limite central, né? Que é um teorema muito interessante da estatística que diz que, independente de como os dados estão distribuídos, de uma média, por exemplo, se você coleta muitas e muitas e muitas e muitas amostras repetidas sobre uma média, a média dessas amostras ela vai tender a ter uma distribuição normal, tá? E hoje a gente vai ver um conceito do intervalo de confiança, que ele é um conceito construído a partir desse teorema, tá? Então, o que é o intervalo de confiança? Vamos dizer que a gente faz um estudo sobre o preço médio dos restaurantes de Maceió, tá? Aqui falando sobre média populacional, poderiam ser outros parâmetros, tá? Mas sobre média populacional. A gente chega na conclusão, a nossa média amostral foi de R$ 37. A gente não consegue determinar com certeza que todos os restaurantes de Maceió, se nós analisássemos toda a população, iríamos chegar no mesmo número de R$ 37, tá? Então, os estatísticos buscaram basicamente um intervalo de números e uma fórmula para a gente conseguir dizer com um certo nível de confiança, tá? Poderia ser 95%, por exemplo, em qual intervalo de valores a real média populacional está presente, tá? Em qual intervalo de valores. Então aqui a gente tem que, poderíamos dizer que, na verdade, a média populacional ela está com 95% de confiança entre 35 e 45 reais. Tá? Seria uma forma de acomodar essa incerteza sobre o real valor populacional. Então existiria sempre uma chance de erro, né? Na verdade, a média populacional está fora desse limite. Tá? Isso é perfeitamente normal também de acontecer. Ok? Então, o nível de confiança, né, que são os níveis comuns utilizados, são o de 99%, 95%, 90%. Tá? Ele é calculado como 1 menos alfa, que é a probabilidade de erro amostral. Então, vamos dizer que a gente quer trabalhar com um intervalo de confiança, com um nível de confiança de 95%. 95% é 1 menos 0,05, né? Então, 95% de confiança significa 5% de probabilidade de erro, ok? Simples assim. Como nós calculamos o intervalo de confiança? E mais uma vez, vocês não precisam se preocupar em calcular isso na mão, tá? Vocês só precisam entender da onde vem o número, ok? A gente tem então a fórmula separada por esse ponto e vírgula, porque eles são dois números, né? Aqui vai vir o intervalo de confiança, o valor inferior, e aqui o valor superior desse intervalo de confiança, tá? Vocês veem que os dois valores eles partem de uma estimativa amostral, né? Então, seguindo o nosso exemplo de média, usaríamos a média amostral aqui e a média amostral aqui. Então, no caso dos restaurantes ali, R$ 37 menos um número, e do outro lado, R$ 37 mais um número, tá? Justamente para ter esse intervalo. Como que esse intervalo é construído em termos de fórmula matemática, então? Vamos falar de média, né? Usaríamos x barra aqui, média que achamos lá, R$ 37, menos, para construir o primeiro número, né? Aqui seria o quê? Um erro padrão vezes um coeficiente chamado valor z. Tá? Esse erro padrão ele é função do quê, pessoal? Ele é calculado por quê? Pela variância da amostra divididos por raiz de n, sendo n o número de elementos dessa amostra. Então percebam que quanto maior a variância, ou seja, maior a dispersão dos números em relação à média amostral, né, maior a incerteza de que aquela média representa a real média populacional. Imagine que você começa a pesquisar os restaurantes ali
você encontra números muito dispersos da média, né? Isso significa que a certeza de que aquela média é realmente a média diminui, tá? Ao mesmo tempo, n, como está no denominador aqui, quanto maior n, ou seja, maior a amostra, menor a incerteza também. Por isso que quanto maior a amostra é melhor, porque a gente tem um erro padrão menor. Com erro padrão menor aqui significa um intervalo de confiança mais restrito. Quanto maior a nossa amostra, menor esse intervalo de confiança. A gente vai ter mais certeza sobre aonde está a média populacional. Tá? É isso que vocês têm que entender. E o valor z, ele é um coeficiente tabelado, pessoal, e ele tem relação com a distribuição normal padrão, tá? Então, dependendo do intervalo de confiança que a gente, do nível de confiança que a gente quer, 99, 95, 90%, esse valor ele vai variar, tá? Ele vai variar. Então, de acordo com uma tabela, a tabela Z da distribuição normal padrão, que é essa daqui. Tá, mas professor, eu preciso me preocupar que eu vou usar essa tabela no dia a dia? Não, não preciso, tá? Nesse momento é só entender de onde vem esse número e mais nada, tá? Isso aqui é trabalho de estatístico. Vocês como analista de dados, cientista de dados, só precisam saber de onde vem isso, tá? Só precisam saber de onde vem. Então, isso aqui é uma tabela padrão, tá? Universal, que relaciona a probabilidade de ocorrência de erro, tá? Ou de nível de confiança, com um coeficiente chamado coeficiente Z, que tem relação com a distribuição normal padrão que vocês viram no vídeo passado. Tá? Então, dependendo do nível de confiança desejado, você vai consultar essa tabela e vai ter um número diferente. Como é que você vai fazer? Então, se eu quero 95%, ou seja, 0,95, você vai dividir esse valor por 2. Por quê? Porque vejam que a distribuição normal tem duas caudas, né? Vocês lembram que você pode errar tanto para cima quanto para baixo nesse chute da média, né? Então, se divide por 2. Você vai ter quanto? 0,4750. O estatístico veio aqui, olhou aqui, bom, com 95% de confiança, ou seja, 47,5 para cada lado. Qual é o número que eu tenho? Venho primeiro para a esquerda, 1.9. 1.9 o quê? Segundo dígito depois da vírgula vai ser esse para cima aqui, 6. Então, o valor seria de 1.96. Ah, mas e se eu quero 90% de confiança? 90, 0,9 divididos por 2, 0,45. Vamos buscar onde é que está o 0,45. Aqui, né? Ó, 0.4495 e aqui 0.4505. Ah, mas não tem o número exato. Não tem problema. Você faz uma aproximação do número mais próximo, tá? Como aqui eles são equidistantes do 0.45, posso pegar qualquer um, tá? Então, 1.64 seria o score Z que o coeficiente que a gente usaria naquela fórmula lá, tá? Então percebam, pessoal, que quanto maior a certeza que você quer ter, no caso a gente usou aqui primeiro o 95%, maior o score Z, né? Score Z maior, vamos voltar lá, quanto maior o score Z, maior vai ser o intervalo, né? Maior vai ser o número aqui, ele vai diminuir de um número maior, ou seja, o intervalo de confiança vai alargar, tá? Ou seja, quanto mais certeza eu quero ter, maior o intervalo de confiança que eu vou considerar para ter uma certeza maior, né? Então, se eu quero ter só 80% de certeza do valor, eu consigo restringir um pouco esse intervalo, porque eu estou assumindo um erro maior, né? Estou dizendo que eu posso errar mais, né? Se eu quero ter 99,9% de certeza, aí eu vou ter que aumentar esse intervalo para acomodar menos erro, tá? É isso que vocês têm que entender, tá? Essa relação de troca, né, entre certeza que eu quero ter e tamanho do intervalo de confiança. Tamanho de intervalo de confiança e variância. Quanto maior a variância, mais erro. Quanto maior a amostra, menos erro, tá? É isso que vocês têm que entender. Não se preocupem em calcular esses fundamentos que eu estou passando. Vocês nunca vão precisar calcular isso na mão na carreira de vocês, tá? Por enquanto é só realmente
ter esse conceito, esse fundamento na cabeça, entender esse background de conceitual, né? Esse background conceitual e saber que na prática vocês vão trabalhar com números já que vão ser dados, né? Que vão ser já vocês vão ter o intervalo de confiança calculado, vocês só tem que entender de onde que aquilo vem. Isso que é importante, tá bom? Então, até logo. Obrigado. Tchau, tchau.